Alô, amigo associado da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, minha saudação, meu grande abraço. Estamos aqui para mais um programa ACIL. Estamos aqui acompanhados da Natália, que está supervisionando o nosso trabalho, e assistidos tecnicamente pela VMC Vídeo, do meu amigo Tanel Vitor Manuel de Carvalho e o Jonatas Góes, que está aí trabalhando também junto com o Tanel. Estamos para levar até os senhores mais um programa ACIL. Nosso contato você já sabe, né? www.acileme.com.br. E hoje o programa ACIL está recebendo aqui o lemense de nascença, Gesiel Tadeu Fior, delegado adjunto da Receita Federal do Brasil em Limeira. E é filho de Leme, filho do saudoso senhor Vladimir Fior, da dona Luísa Rosa, que está conosco aqui para conversar acerca do Observatório Social. Então, inicialmente, saudações, Gesiel, prazer tê-lo conosco. Prazer é meu de estar aqui representando a Receita Federal do Brasil num assunto de extrema importância, não só para a Receita, como para todo o município. Vamos começar bem pelo começo, Gesiel. O que é um observatório social de uma cidade? Eu até iniciaria um pouquinho antes, Lu, pelo seguinte: como é que nasceu aqui em Leme essa ideia do Observatório Social? Perfeito. Exatamente, aproximadamente, né, um ano atrás, em julho, quando nós estivemos aqui, inclusive com você, na integração, e nós tivemos dois palestrantes aqui que tocaram no assunto, que era Osmar e o professor Quaresma. Perfeito. Naquela oportunidade foi citado já o observatório. E no momento que em Limeira nós estávamos também apoiando e fazendo-se lançar o primeiro observatório da nossa região. E diante daquele quadro, eu, muito lemense como sou e preocupado com o nosso município, indaguei o presidente da possibilidade de trazermos para Leme. E a ideia foi acolhida assim pela Associação Comercial de uma forma escandalosa, vamos dizer, apoiando inteiramente. Estiveram em Limeira numa comitiva e aí nasceu realmente o observatório em Leme. Eu já acredito nele fielmente como instalado. Perfeito. Só que para isso nós temos alguns detalhes a serem acompanhados. Não se nasce, não se gera um filho simplesmente porque eu quero tê-lo. Nós precisamos de várias pessoas envolvidas. E aí nós temos a solicitação, e mais ainda a nossa estada aqui hoje, é porque no dia 22 de agosto, lá na faculdade, no anfiteatro da faculdade, às 19 horas, estaremos efetivando essa ideia que nasceu de uma conversa com a Associação Comercial e com a experiência que Limeira já tinha. Perfeito. Quando você indaga o que é o observatório, o observatório nada mais é do que um conjunto de pessoas da cidade que tem o objetivo de observar aonde o recurso público é colocado, utilizado em prol do município. Perfeito. E como funciona um observatório social? Até porque, Gesiel, para ele não gerar, por exemplo, ciumeira, não gerar interesses particulares e tal, como ele deve funcionar? Bem colocada, Lu. O observatório, ele não tem cunho político, ele não é um trampolim para ninguém amanhã virar vereador, deputado, prefeito, senador e assim por diante. Ele também não tem, nem em momento algum, o intuito de prejudicar nenhum administrador, porque ele vem a agregar. De que forma? Nós sabemos que o desvio do dinheiro ocorre em diversas condições. Muitas vezes o próprio administrador não tem noção do que se passa lá com os seus subordinados. Então o observatório, quanto mais pessoas envolvidas, desde um simples funcionário, um servente, um pedreiro que está numa obra pública propriamente dita, até o seu gerente, até o seu próprio prefeito, que tem o intuito do quê? De que aquilo lá se resolva. Então essa união de pessoas faz com que todos viremos observadores. E aí sim existe toda uma burocracia que, onde forma-se o Observatório Social, é uma entidade formalizada através de uma pessoa jurídica, tem a sua diretoria, tem toda a documentação legalizada dentro da Receita, dentro da Prefeitura, dentro do cartório, em todos os órgãos públicos. Só com o intuito de observar. Nós não saímos aos 7 ventos colocando o dedo em alguma ferida para alarmar, e sim para mostrar o que é que foi feito, onde é que foi desviado, onde é que poderia estar sendo aplicado aquele recurso. Porque o recurso financeiro, quando vem para uma prefeitura, para o município, para o estado, ele vem carimbado.
O que é um dinheiro carimbado? É dinheiro para a saúde? Foi destinado para a saúde? Ele só pode ser alocado e utilizado para a saúde. Perfeito. Então esse que é o objetivo principal do observatório, é observar aonde os recursos financeiros encaminhados pelos governos sejam utilizados naquela finalidade específica. Você fez duas observações extremamente pertinentes. A primeira delas eu já ouvi várias, N vezes, eu ouvi governantes justificando mazelas da sua administração, dizendo assim, mas vocês não querem também que um prefeito, um governador fique vigiando o cara colocar um poste, o cara colocar... Isso não é da minha competência, eu tenho subordinado para isso. Tá? Então é a hora que o observatório ajuda, né, Gisele? Perfeitamente. De que forma que ele ajuda? Então, traçando mais ou menos um paralelo do que é o observatório efetivamente. Todo procedimento financeiro dentro de uma prefeitura, pegando como exemplo, ela trata com o dinheiro público. E, portanto, ela tem toda uma legislação para que aquele dinheiro seja utilizado. E nós podemos citar já de cara a Lei 8.666, que é a Lei das Licitações. Então, o processo licitatório se inicia quando o recurso está com a sua destinação. Um exemplo. Então, vamos falar de merenda pública. A merenda vai necessitar de alfaces. Muito que bem, é feito um processo licitatório, onde estipula-se quantidade de alface, o preço, a qualidade é definida ali, a forma da entrega, esses detalhes. O observatório, a partir da hora que isso aparece no sistema informatizado, já acende uma luzinha para ele. Poxa, está abrindo um processo licitatório para aquisição de alface para merenda. O que nós fazemos enquanto observatório? Vamos acompanhar esse procedimento. De que forma? Inicialmente, analisando o que é que está sendo adquirido. Eu não preciso de 1 milhão de pé de alface, mesmo por causa da sazonalidade dele, certo, da durabilidade dele, certo, tem que ser colhido já consumido. Preparado para consumo, né? Exatamente. Então, eu tenho já essa necessidade. Correta, a necessidade está dentro dos princípios da necessidade realmente de toda a merenda no município. O preço, nós fazemos um apanhado do preço e está perfeito. Uma vez definido o preço, a entrega como será? Bom, então o processo licitatório se inicia. E aí entra um pormenor e até, eu digo, uma situação em que abriu os olhos da Associação Comercial e Industrial e Agrícola. Por quê? Ela quer o quê? Nada mais quer do que uma concorrência leal. Então, todos os seus associados poderão participar de processos licitatórios. E sem aquela preocupação de que aquele procedimento, é tudo carta marcada. Então, a associação viu essa situação. Como é que ela pode auxiliar não só o município, mas principalmente os seus associados. Perfeito. Toda associação zela pelos seus associados. Então, voltando ao exemplo, o pessoal da área agrícola poderá participar de um processo desse. Por quê? Porque tem o aval de pessoas da coletividade, da municipalidade, olhando aquele processo. Eu perdi, eu não consegui vender para a prefeitura, mas eu sei que o Lu ganhou honestamente. Perfeito, não fica... Aquela dúvida no ar. Por que só o Lu, amargo, né? só o Lu, desculpe o exemplo, assim como eu me coloco no exemplo, só o Lu que só ganha a licitação lá. Meu alface é tão bom e o preço é tão igual quanto o dele. Bom, mas aí é que entra a segunda etapa do procedimento. Aquilo que se falou, que a autoridade máxima não vai ficar acompanhando, não vai até a merendeira para ver se está servindo contar alface. Quantos pés de alface, quantos quilos de alface. Exatamente onde eu ia colocar para você. Justamente nesse instante, o que acontece? Quando dá, e isso é um exemplo verídico que eu estou passando para você, quando da entrega do alface, havia-se colocado na licitação 100 quilos semanais que serviria para toda a merenda do município. Do município, exato. Não do nosso, pelo amor de Deus. Não é do nosso que nós estamos falando, é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo concreto de um outro município que já possui observatório social. Chegando no destino, esse alface, deparou-se que não havia balança. Para pesar se tinha ou não 100 quilos. 100 quilos. E aí, quando o observatório tomou essa posição, providenciou de imediato a solicitação da balança e chegou-se à conclusão, pesando, que só tinha 70. Então, você percebe que 30% a menos. Independente da quantidade, está correta no processo licitatório. Do preço,
estar dentro do preço no processo licitatório, da qualidade do produto ser dentro das condições necessárias para a merenda, mas o desvio ocorria na entrega. Na entrega. Entregava-se menos do que se recebia. Por isso que aquela pessoa só é que ganhava o processo, porque o preço era igual, a quantidade era igual, mas ele estava levando 30% a mais, porque não entregava o produto. E põe isso ao longo de um ano, por exemplo, entregando alface para a rede de ensino da cidade. Exatamente, esse é onde acontece. E aí você fala assim, mas poxa, como é que é para o município? A própria merendeira, ou o filho da merendeira, ou o funcionário que varre lá a parte da merenda, lá onde cuida daquela limpeza, pode ser um membro do observatório. Perfeito. E é isso que nós queremos, integrar toda a cidade, porque eu não preciso que você fique 24 horas atrás do observatório, longe disso. Quanto mais pessoas nós tivermos envolvidas no processo, talvez eu vou me dedicar 1 hora por dia, 1 vez por mês, 1 vez por ano. Perfeito. Porque a equipe que vai estar voltada, integrada dentro do observatório, é que faz todo esse manejo, para que você possa... Eu não entendo nada de alface. Exato. Aliás, você tocou no ponto que eu imagino o espectador, o associado da CIL que está nos acompanhando agora, que ele possa exatamente diante desse exemplo da alface pensar assim, então quer dizer que dentro de um corpo, de um observatório social, nós temos profissionais em várias áreas. E um detalhe, esses profissionais, esses cidadãos comuns que participam do observatório o fazem voluntariamente. Exatamente. E dentro de uma transparência. Tudo que for passado pelo observatório é colocado no site do observatório e livre de acesso para qualquer pessoa no mundo. Hoje, com a nossa internet, é no mundo. Pode vir ver o que Leme está se preocupando. Por que Leme está, hoje, passou num desenvolvimento maior por conta do observatório? Justamente porque o observatório vem para auxiliar a administração. Muitas vezes até o observatório, a administração não tem gente suficiente para que faça esse acompanhamento. Você adiantou exatamente o que eu ia te perguntar, Gisele. Então quer dizer o seguinte, me coloco agora no lugar do prefeito, no lugar dos vereadores ou no lugar aí do corpo administrativo da cidade. A questão política não surge como uma barreira? Peraí, agora tem gente para vigiar os meus passos? Em momento algum. Porque como o funcionamento do observatório é o seguinte, então vamos dizer então que aquele processo licitatório do alface saia com uma incorreção. Eu não preciso de 1 milhão de pés de alface naquele momento. Eu preciso de 100 quilos por semana. Opa, senhor prefeito, nós oficiamos o prefeito, doutor prefeito, olha, saiu um processo licitatório aqui pedindo para comprar 1 milhão de quilos de alface. Nós achamos um absurdo, pedimos esclarecimento. Isso fica entre observatório e paço municipal. Simplesmente assim. Se ele não tomar nenhuma atitude para a correção daquele procedimento licitatório, aí sim nós encaminhamos um ofício ao Ministério Público para que ele tome as devidas providências. Mas em momento nenhum nós vamos sair aos 7 ventos colocando que o prefeito abriu um processo licitatório para adquisição absurda de quilos de alface. E jamais. Não é o papel do Observatório Social. Nós observamos e conversamos com as pessoas envolvidas no procedimento. Nós não queremos, de forma alguma, criar um mal-estar com o município. Muito pelo contrário, nós estamos para andar de braços dados. Tanto que em outras cidades os observatórios são totalmente ligados, não vinculados, e sim ligados com os procedimentos, porque eles dependem de nós, porque nós os auxiliamos. E nós dependemos deles por conta das informações que são passadas. Perfeito. Outra observação que você fez ao longo da sua dissertação, da sua conversa, é acerca de que a ideia nasceu há cerca de 1 ano atrás, daqui a alguns dias em agosto nós teremos aí o lançamento e tal. Já tem alguma coisa caminhada em âmbito de Leme? Já está formada uma diretoria? Ela não está, mas nós não estamos formando a diretoria, nós estamos sim com um grupo de pessoas, onde alguns apoiadores, e o principal apoiador é a Associação Comercial, nos dá o anteparo para que a gente possa, sim, vir angariando elementos de pesos que tenham um pouco mais de disponibilidade. Pessoas que aposentaram, que estão com o seu tempo um pouco mais livre,
para que possa fazer essa integração conosco, que venha realmente somar. Porque os demais que virão, os demais munícipes que virão simplesmente para nos observar e passar as informações. Então dá tempo ainda de participar, quem quiser. Sim, por isso que eu convido de novo para o dia 22 de agosto, lá no anfiteatro da faculdade, às 19 horas, onde nós teremos, que nós chamamos de uma palestra master. Nós receberemos aqui o presidente nacional do Observatório Social, onde ele faz a explanação com muito mais detalhe, com muito mais gabarito do que eu. Onde ele passa as orientações para aquelas pessoas que realmente desejam ou que tenham afinidade com o observatório. E são muitas, basta conhecer o que é o observatório. O site, inclusive, fica à disposição, Observatório Social do Brasil, basta colocar lá no Google, lá, que você tem todas as informações, a transparência. E o que é importante salientar, Lu, é quem são os apoiadores. Você tem, por exemplo, a Fiesp, a OAB, o CRC, o SESCOM, o nosso sindicato, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, são um dos apoiadores, o Ministério Público Federal. Então você percebe que são entes públicos, com exceção do sindicato, de pessoas que têm interesse que seja o recurso aplicado efetivamente aonde ele foi direcionado. Quem sabe, quiser a Deus, nossos filhos, nossos netos, tenham uma saúde pública muito melhor, tenham uma segurança pública muito melhor, por conta de recursos, uma educação. E o intuito é levar lá em torno de 500, 800 pessoas, porque é efeito formiguinha. Você não pode ir, Lu? Peça para a Edna ir. A Edna não vai? Peça para os funcionários que a Edna tem lá para que vá. Eu vou levar minha funcionária de casa, vou levar minha esposa, o vizinho. E assim nós juntamos e vamos fazer um leme melhor. Aliás, é comum, né, Gesiel e amigo espectador associado da CIL, a gente ouvir as pessoas choramingarem e reclamarem, né? Isso aqui tudo está errado e tal. Chegou a hora de ajudar. Chegou a hora de dar o seu quinhão de participação numa causa tão nobre. E temos exemplos aí, né, Gesiel, de cidades que já estão com o observatório funcionando e colhendo resultados. Esse é o grande segredo. Você quer um outro ponto importante? E eu me coloco nisso. A partir de hoje eu começo a ver com outros olhos. Câmara Municipal. Quantas vezes a gente frequenta uma Câmara Municipal? Não basta a gente votar e não acompanhar o que os nossos vereadores, nosso prefeito, nosso deputado, nosso senador faz. E hoje a transparência pública está aí. Qualquer leigo hoje tem um celular na mão que tem acesso à internet. Não consiga pagar o valor da mensalidade, mas vai no Wi-Fi aí, ele tem acesso. Então, o observatório, nesse lado político, o que ele faz? Ele nomeia, dentro desse manancial de munícipes que estarão envolvidos conosco, um que vá um dia por ano junto à Câmara Municipal e veja lá para nós o que é que cada vereador naquela sessão fez, aquela sessão ele participou, qual horário que ele chegou, mas não com o intuito de amanhã, fulano não vem acusar, de jeito nenhum. É passar a transparência. Olha, fulano chegou, tomou o seu cafezinho, ficou lá na sala de reunião e não apareceu junto à efetividade da sessão. Exato. Então isso serve para que eu me baseie quando da eleição, eu vou lá no site do Observatório Social em Leme e vejo o que cada vereador meu fez. Eu posso mudar a opinião e votar naquele que realmente demonstrou serviço, que foi para lá com o objetivo dele, legislar em favor do município. Exatamente. Não existe empresa que vá para frente ou que dê certo se ela não tiver também os seus diretores, aquelas pessoas que policiam, que acompanham, né, o trabalho dos seus funcionários. Você não põe uma empresa em pé e chega a hora que quiser, funcionar a hora que quiser. Então, o Observatório Social, ele está, de certa forma, sim, acompanhando o dia a dia da cidade, acompanhando quem faz jus ao que nós pagamos pelo salário deles, porque quem paga somos nós. Exatamente. Você percebe que foi um fato que você citou aí agora, quando fala, o que o auditor da Receita Federal aí está envolvido nisso? A nossa preocupação com é justamente essa, a parte tributária. Não basta eu cobrar simplesmente. E não basta você pagar simplesmente. Nós temos que acompanhar aonde foi o dinheiro que você pagou e aquele que eu cobrei.
Então, nós somos, sim, arrecadadores. Esse é o nosso papel. Nós arrecadamos, auditamos, para que todos sejam cobrados justamente. Nós lutamos pela justiça social. E a sua parcela nesse momento, como cidadão, é acompanhar aonde foi o dinheiro público. Porque depois que ele foi para o ralo, aí, infelizmente, a gente vê o que está acontecendo no Brasil. É muito difícil. A própria Receita, com toda a sistemática que nós temos de cercar, de fechar, de auditar, nós não conseguimos buscar mais que 10% do que foi desviado. Porque dinheiro, nessa hora, não tem nome. Sem dúvida nenhuma. Gesiel Tadeu Fiore, muito obrigado aí pela sua presença. Então, dia 22 de agosto, o lançamento oficial no anfiteatro da nossa faculdade em Anhanguera, lançamento oficial do Observatório Social de Leme. Perfeitamente. Eu agradeço a acolhida aqui na CIL. Quero parabenizar a CIL por essa atitude de ter utilizado o seu espaço junto aos seus associados. Disponibilizou o espaço. Todas as reuniões estão sendo realizadas aqui na CIL. Todo o pessoal está envolvido. Então, eu peço que o município, todos os seus munícipes, seus cidadãos, venham, participem, acompanhem os procedimentos de inauguração do Observatório Social em Leme. Nós temos tudo para dar certo, contando com a colaboração de vocês. Muito obrigado, Gesiel Tadeu Fiore. Muito obrigado você, associado da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Lembre-se, né, o seu contato com a gente é fácil, né? www.acileme.com.br ou então pelo YouTube. Use e abuse, né, da Associação Comercial, porque ela é de todos nós. Obrigado, Gesiel. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vitor Emanuel de Carvalho. Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado a você, espectador do nosso programa CIL.